Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. Hoje, o texto sugerido para nós está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, que tem por título: O amor supera os dons espirituais. Vamos à leitura bíblica, que nos dizem assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meus irmãos, antes de entrarmos no estudo, não posso deixar de pedir o apoio dos irmãos para o canal. Estamos iniciando e precisamos do apoio dos irmãos. Então, compartilhe esse vídeo, mande para amigos, mande para parentes, convide-os a se inscreverem no canal, e assim vamos juntos divulgar a palavra de Deus. É uma parceria. A obra de Deus não se faz sozinho, se faz em grupo, se faz em conjunto, e nós podemos fazer a obra do Senhor através desse canal. Deus abençoe a todos nós. Vamos ao estudo da palavra de Deus dessa quinta-feira. Pois bem, irmãos, nós venhamos desde a segunda-feira numa evolução acerca dos dons espirituais do capítulo 12. E a gente vem estudando passo a passo e nós já vimos bastante coisa. E o capítulo 12 e o capítulo 13, eles não se separam. Nós não podemos esquecer que esse texto pertence a uma carta. E uma carta não se lê pedaços, se lê inteiro. No caso da Bíblia, não se estuda pedaços, se estuda toda ela. Correto? Assim sendo, nós vamos ver que o capítulo 12 está linkado com o capítulo 13 a partir do versículo 31, a partir da parte B do versículo 31, onde Paulo diz que ainda nos mostraria um caminho mais excelente. Ele diz assim no versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós estudamos sobre isso ontem, e nós vimos o que é isso, o que é esse zelo, nós vimos o que são esses melhores dons. E aí ele encerra dizendo: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ao entrarmos no capítulo 13, e ao começarmos a falar do amor, e a melhor palavra aqui é caridade pelo seu significado, ele está nos mostrando algo que é superior aos dons espirituais. Algo que é superior aos dons de curar, algo que é superior ao ministério de apóstolo, algo que é superior ao dom de profecia, ao dom de fé, algo que é superior à experiência espiritual. E não pode ser diferente. Nós vamos perceber que pelo capítulo 12, a forma como Paulo apresenta o capítulo 12, e lá no versículo de número 7, Paulo diz que a manifestação do Espírito é dado para o que for útil. Ou seja, tem que ser útil à necessidade da igreja, tem que ser útil à causa de Deus, tem que ser útil àquilo que Deus pretende. Não pode ser útil ao meu projeto pessoal, não pode ser útil à minha necessidade. Tiago vai dizer que nós pedimos e pedimos mal porque pedimos para nosso próprio deleite. Porque nós pedimos egoisticamente, olhando apenas para a nossa necessidade. Mas quando nós somos abençoados, quando abençoamos, quando nós somos ouvidos, quando oramos pelos outros, quando intercedemos pelos nossos irmãos, quando ministramos a obra de Deus nas vidas, então Deus também vem sobre as nossas vidas e nos abençoa de forma poderosa. Percebe que a forma de fazer a obra de Deus não é buscando a própria necessidade, e sim a necessidade dos outros. É sendo útil para os outros. É só olhar para o Senhor Jesus. É só olhar para o exemplo de Jesus e nós vamos ver isso.
Então o capítulo 12, ele vem na crescente mostrando os dons espirituais. Nós vimos em Romanos, nós vimos no capítulo 12 aos Coríntios. Encerramos ontem o capítulo 12, quando ele nos convida a observar os melhores dons, a procurar com zelo os melhores dons. E nós vimos que a razão dessa procura, a razão de fazermos isso, é para poder sermos mais úteis à vida das pessoas. Aquela proposta que Deus faz a Abraão, sê tu uma bênção, é exatamente a mesma proposta para nós. Nós só seremos representantes de Jesus neste planeta se formos uma bênção para a vida das outras pessoas. Se fizermos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Percebe que quando o Senhor Jesus quer falar para a sua igreja sobre amor, ele não manda a gente seguir os 10 mandamentos? Percebe que quando ele fala do amor que nós devemos ter, ele não diz que nós devemos amar uns aos outros como nós nos amamos. Ele diz que nós devemos amar aos outros como ele nos amou. Ou seja, o amor é levado à máxima potência. Porque tudo isso aqui é feito somente através do amor. Eu não sou muito fã de filme gospel, não. Não sou muito fã de filmes que retratam os textos bíblicos, não. Mas tem um filme que eu gostei, que me chamou muita atenção, que é o filme de Paulo, o apóstolo. Tem uma fala naquele filme que é extremamente cristã. É altamente cristã, altamente bíblica. Que é quando uns rapazes querem retirá-lo à força da prisão. Lógico que aquilo não está na Bíblia, né? Ali é apenas a mente do autor do filme narrando uma história. Mas é interessante a resposta que o roteirista coloca. Quando os rapazes entram para tirar ele, e estão com espadas e tal, e ele chama a atenção dos rapazes: por que vocês estão usando espada? Por que vocês vieram para cá armados? Isso não é uma revolução? E ele diz o seguinte, que se essa obra não for feita por amor, ela não será feita. Se não for feito por amor, e é exatamente disso que Paulo está falando aos Coríntios. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse língua estranha, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu fosse o profeta, o pregador do evangelho, eloquente, cheio de texto, cheio de técnicas de oratória, mas sem amor, não vale de nada isso. Espiritualmente não tem valor nenhum. Ainda que eu tivesse uma fortuna para dividir com os pobres, se não refletisse o amor de Deus no meu coração, se isso não fosse reflexo da transformação do Evangelho na minha vida, que é o que nós vimos lá sobre como procurar os melhores dons, se não existisse, se não for por essa razão, tem valor nenhum, não vale nada. Ele ainda vai mais além, ainda que eu entregasse o meu corpo, como Jesus entregou. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado em prol de vidas, se isso não fosse feito por amor, não tem valor de nada, não vale nada, não tem razão de ser. Aquela situação de Ananias e Safira, quando Pedro chama a atenção de Ananias e fala: rapaz, o dinheiro era seu. Você não precisava mentir, você não está mentindo para mim, você não está enganando a mim, você está querendo enganar o Espírito Santo. O dinheiro era seu, você não precisava dividir. Qual a razão disso? Mas simplesmente por vaidade, simplesmente por querer aparecer, simplesmente para ser aplaudido pelos homens, simplesmente para ter elogios. Qual a razão disso? E aí nós vimos o final trágico que eles tiveram. Por quê? Porque não havia amor naquela ação.
Meu irmão, não importa o trabalho que nós estamos fazendo na obra de Deus, não importa qual é o tamanho do chamado que Deus tem para a sua vida, não importa se você foi chamado para ser apóstolo, se você foi chamado para ser profeta, se você foi chamado para ser pastor, evangelista, doutor, não importa se você foi chamado para ser diácono, presbítero, auxiliar de trabalho, líder de ciclo de oração, líder de jovens, não importa se você foi chamado para ser professor de escola bíblica dominical, algo que eu amo. Se isso não for feito por amor, meu irmão, nós estamos perdendo nosso tempo. Quando nós vemos essa vergonha que é o mundo gospel, essa vergonha dessa sede insaciável de fama, essa necessidade de aplauso, essa necessidade de holofortes, isso tudo é mera vaidade e vergonha, porque isso não reflete o amor de Deus. O amor de Deus está no samaritano que socorreu o homem caído na beira do caminho. O amor de Deus está no coração de Jesus quando aquela mãe chega desesperada atrás da caravana de Jesus, gritando, e os discípulos mandam ela se calarem e manda Jesus ignorá-la, e depois manda Jesus dispensá-la. O amor está ali quando Jesus olha para ela e reconhece nela alguém que o buscava pelo que ele era. O amor está no coração de Jesus quando ele vem entrando naquela cidade e encontra com uma mãe totalmente desesperada e rendida pela dor, e ele toca no peito daquele jovem e manda ele levantar da morte. Aquilo não é demonstração de poder, aquilo é demonstração de amor. O amor máximo está quando Jesus poderia, com uma única palavra, ou nem sim precisava de palavras nenhuma, com um único gesto, destruir todo o Império Romano e não ser pendurado naquela cruz, que era exatamente o que Judas esperava. Mas ao invés disso, ele se entrega ao vexame, se entrega ao escárnio, se entrega ao açoite, se entrega ao julgamento humano, se entrega à morte. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não for amor, o que nós somos? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós somos chamados para ser os representantes de Cristo nessa terra, não pelo poder, não pelo poder de erguer as mãos aos montes e mandar saia daí e se lance no mar, não pelo poder de fazer grandes milagres no meio das multidões, não pelo poder do espetáculo na televisão, mas pelo amor silencioso que invade as ruas e os guetos, que invade as comunidades, o amor silencioso que invade a casa e a vida do necessitado, e ele veja e ele perceba de tal maneira que não somos nós quem estamos levando esse amor, que nós estamos sendo levados por este amor que inunda as vidas. Meus irmãos, sabe quando que nós vamos conseguir mudar esse planeta? Sabe quando que nós vamos conseguir mudar essa nação? Sabe quando que nós vamos conseguir mudar a cidade, a rua onde nós moramos? Quando nós fomos impactados por esse amor. Quando esse amor for realidade na minha casa, na minha vida. Quando esse amor que é superior ao dom de profetizar, superior às línguas estranhas, superior aos ministérios. Quando esse amor for verdade e for realidade na nossa vida, aí a nossa rua será alcançada por esse amor, aí a nossa cidade será alcançada por esse amor, e o planeta inteiro será alcançado, será inundado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, se não for amor, se não for pelo amor que Cristo inundou os nossos corações, nada disso nos aproveitará. Nós não aproveitaremos nada disso se o amor de Deus não estiver em nossas vidas, em nossos corações. Que o Senhor Jesus vos abençoe, que o Senhor Jesus os guarde e todos tenham um excelente dia. Em nome de Jesus, fiquem na paz do nosso Deus.